Olá, bom dia, queridos ouvintes. É uma alegria podermos estar começando aqui o seu Jornada com Deus na sua Guarantã FM 104.9. Eu sou o Rafael Carneiro, estou com você na próxima hora e nós queremos aqui de muita música, muita palavra, né? Meditação da palavra e também dinâmica participativa no ar. Hoje você pode ganhar aí um prêmio, né? Um presente que é uma lavagem para o seu carro. Que tal lavar o seu carro nesse tempo de poeirão aí, né? Então, participa aí com a gente, tá? O nosso fone é 98409-1050, 98409-1050 e para ganhar aí essa lavagem de carro, você precisa responder uma pergunta que agora eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui que vocês já conhecem, que é Bom dia, Johanne! Bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes aí da Guarantã FM 104.9. Vamos para a pergunta de hoje, valendo aí uma lavagem de carro lá do Barros Lava Jato. Vamos lá. E se você também aí quiser deixar seu carro limpinho, branquinho, com aquele cheirinho bom, é só ligar do 9646-7122. Vou repetir, 9646-7122. Fala com a Adilson. Isso, um abraço pessoal da Barros Lava Jato. E a pergunta de hoje é: qual o nome do anjo que apareceu para Maria? Qual o nome do anjo que apareceu para Maria? Então, quem responder no 98409-1050 vai estar aí participando, né? Que depois nós vamos fazer assim, hoje nós vamos ligar para a sua, né, pro seu, vamos sortear o número, vamos ligar para você e você vai ter que responder aqui, né, no ar. Antes de falar alô, você vai responder vai falar a resposta dessa pergunta e aí você ganhou, né? Mas ainda assim você precisa mandar aqui o WhatsApp também, né, para nós no 98409-1050, tá bom, queridos? E vamos seguir o nosso programa. Quero também compartilhar com vocês uma palavra, tema, né, do encontro nosso de hoje aí do nosso programa, Lucas 18 a partir do versículo 18, onde a palavra diz assim: certo homem importante lhe perguntou a quem? A Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Essas palavras enigmáticas de Jesus também é o tema, né, de hoje. Nós queremos meditar sobre esse trecho bíblico, então não sai daí, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa ocasião, sobre essa história, tá? E agora nós vamos de música, mas antes eu quero aí mandar um alô especial e um parabéns muito especial para todos os aniversariantes da semana, né? Temos gente fazendo aniversário hoje, né, que é o caso da Ráucia Camargo Pereira, um abraço para a Ráucia. A Rebequinha também, lá do Novo Progresso, está fazendo aniversário hoje, um abraço, né, o pessoal aí aniversariantes da semana, vamos lá. Amanhã temos a Liane, o Walter Scheuermann e a Leonice, né, Johanne? Sua mamãe? Aham. Tá de aniversário amanhã, então um abraço para a Leonice e um abraço pro Jackson Aparecido Duran Júnior, Juninho fez aniversário essa semana, a Marcilene, a Silene Matos fez aniversário também e o Carlos Dietrich. Então um abraço para todos vocês e esse louvor vai de forma especial para cada um de vocês. Vamos de hino. Longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali
pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Esse é o seu programa Jornada com Deus, né? Companhia de todo sábado, hoje 21 de agosto, sábado especial, iniciando o seu fim de semana, num oferecimento aqui da Gás City Gás. Seu gás acabou, ligue Gás City Gás, 35524111 ou 99697-2244. Temos gás de 8 quilos, registro, carvão e água mineral. E além disso, a entrega mais rápida da cidade. Ali, parcela-se o teu gás em até 3 vezes no cartão e na compra do seu gás você ganha um brinde exclusivo na hora. Então ligue 3552-4111, Gás City Gás, representante Liquigás, o melhor gás do Brasil. Quero mandar um abraço para todos que estão participando aí conosco, mandando as suas respostas, né, para ganhar o prêmio aí de hoje, né? Qual que é o nome do anjo que falou com Maria, né? Então um abraço aí para Michele, Alexandra, Rosana, Silvani, né? Tem Fala, dica. Johanny. Tinha dica. E tinha dica? Tinha. Nossa, mas olha, você tá de coração mole, hein? Então vai, vamos lá, manda a dica. Lucas 1, do versículo 26 ao versículo 28. Olha aí, queridos, que legal, que legal. Então, recorra à sua Bíblia se você tiver em dúvida, né? Embora que essa é uma resposta relativamente fácil, né? Então, o pessoal já tá mandando aqui, tem bastante gente acertando. Um abraço pessoal da Alaska Refrigerações participando conosco também. Queridos, vamos seguir também meditando na nossa palavra, na Bíblia, né? Na orientação, na base da nossa fé.
E o trecho que nós lemos hoje também é um trecho que fala sobre um tema que às vezes a gente não toca muito no assunto, mas ele é muito importante, né? E eu queria dizer mais ou menos assim, se você seguir, que é o tema das finanças, né? Se você seguir as suas finanças, você verá onde o seu coração está, né? Elas são, vamos dizer assim, um raio-x de onde a nossa confiança se encontra. Faz um cálculo rápido e superficial tentando responder a seguinte pergunta: para onde vai a maior porcentagem do seu orçamento? Né? Talvez, em outras palavras, siga a sua fatura e você vai encontrar o seu coração. Siga a sua fatura e você vai encontrar onde está o seu coração. Falar sobre finanças às vezes é desconfortável, né? No entanto, é necessário para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, da vida com Deus. A maneira como nós lidamos com a vida, inclusive com as finanças, tem a ver com a nossa fé. Falar demais sobre dinheiro não é saudável. Falar pouco também não. Portanto, hora ou outra nós precisamos falar sobre esse assunto. Né? Tem ali, olhando estatísticas, né? O CNC, o Conselho Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? No Brasil, segundo o CNC, 65,3% das famílias brasileiras estão endividadas, o que é cerca de 61 milhões de brasileiros. Há inúmeros motivos, né, para essa realidade. Porém, um desses motivos é que o dinheiro é um falso Deus. E um dos piores, porque esse falso Deus gera cegueira no coração. Cegueira no nosso coração. Por exemplo, você já ouviu alguém dizendo assim: eu gasto dinheiro demais comigo mesmo? Eu acho que a minha sede gananciosa de dinheiro está prejudicando a minha família, a minha espiritualidade e as pessoas ao meu redor? Já ouviu alguém dizer isso? Eu ganho muito mais que a maioria dos brasileiros e isso não é bom? Provavelmente você nunca ouviu ninguém dizer isso. Por quê? Essas pessoas justificam o seu amor ao dinheiro ao se comparar com quem tem mais, né? Justificam a sua ganância culpando o momento do país, né? Para não mudarem o seu estilo de vida. Mas Jesus, ele fala sobre o problema da ganância. Ele fala sobre isso mais vezes do que contra pecados sexuais, por exemplo. Ainda assim, muitos cristãos não se sentem culpados na sua maneira como lidam com o dinheiro. Então, pondere por um momento, com honestidade, né, a hipótese de que esse pode ser um problema seu e meu. Né? Olhemos um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto, o que a Escritura Sagrada fala sobre isso, a maneira como possivelmente você lida com os seus recursos é um sintoma. O verdadeiro problema está em quem você confia, né? Tem a ver com a sua espiritualidade. E eu quero desafiar você nessa manhã a experimentar, confiar em seu coração. Confiar no único Deus em seu coração. E é disso que se trata Lucas 18, esse trecho que nós estávamos lendo da Bíblia. Lucas 18, né, versículos a partir do 18, naquele encontro que aquele jovem rico tem com Jesus. Eu vou ler aqui mais uma vez, a palavra diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. A palavra continua, versículo 23. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse:
como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mãe, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. A vida eterna. Então, meus queridos, certa vez, né, essa história tá narrando para nós um certo homem que possuía muitos bens materiais e era importante, né? Ele vai até Jesus e ele vai na iniciativa e na intenção de ter uma conversa. E este homem que era jovem, né, ele quer saber como obter a vida eterna ou como ser perfeito. E ele compreende que Deus o tem abençoado e que ele precisa retribuir de alguma forma. E Jesus pergunta se ele tem cumprido os mandamentos. E ele afirma que sim. Ou seja, ele se julgava bom. Por fim, Jesus vai direto ao centro da questão, pedindo para ele vender os seus bens e doar. Esse homem rico vai embora triste. Quando nós olhamos para a história do jovem rico, nós podemos perceber algumas questões cruciais sobre a sua espiritualidade, né? Primeiro, com certeza ele era um religioso praticante, versículo 21 fala disso, né? Segundo, ele reconhece Jesus apenas como um mestre, versículo 18. E terceiro, a sua vida não havia sido entregue completamente ao único Senhor, né? Frequentar uma igreja, ter sido batizado e até mesmo administrar bem as finanças não são sinônimos de que nós entregamos a nossa existência a Jesus. A religiosidade é fazer o uso da Bíblia como uma lista de regras, de comportamentos externos, para conseguir medir o quanto nós somos bons ou não, em comparação com outras pessoas, e para exigir coisas de Deus, né? Uma das evidências de que você pode ainda não ter entregue toda a sua vida a Jesus é a maneira como você se relaciona com Ele, Jesus. No caso do jovem rico, ele chama Jesus de mestre, ou seja, alguém que compreende bem a Bíblia e vive de maneira, entre aspas, correta. Porém, na hora que Jesus diz para ele vender os seus bens, esse homem não obedece. Ele fica triste e vai embora. Jesus se autoafirma Senhor, o próprio Deus. E isso é uma realidade. Jesus diz que ele é o próprio Deus entre nós. Todas as coisas foram criadas por ele, pertencem a ele. Então, muito mais do que um mestre. Quando Jesus diz para aquele homem vender os seus bens, ele não está mostrando que no final das contas... Aliás, ele está mostrando que no final das contas, o jovem rico não confiava em Deus. Embora praticasse toda a lei de maneira externa, ele ainda não confiava em Deus. Ele tinha um comportamento correto, porém, um coração cheio de idolatria. É por isso que ele fica triste com a ordem de Jesus. Ele não confiava em Deus. O seu coração pertencia aos seus bens. Por isso que Jesus afirma: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. Jesus mostra para o rico triste que ele não é tão bom quanto ele pensa, né? E que palavra que vem para nós também, talvez assim, nos desestabiliza por um momento, mas ela vem para nos tornar a estabilidade a partir do encontro com Jesus, né? Talvez, olhando para dentro de cada um de nós, de cada ser humano, nós não somos tão bonzinhos assim quanto a gente pensa, né? A não ser que nós olhemos para Jesus. E esse homem, ele não era tão bonzinho quanto ele pensava, ele não exercitava o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas
eu quero que você entenda uma coisa. Se você esquecer tudo que eu falei, entenda uma coisa. O ponto fundamental não é o dinheiro em si. Não é o dinheiro, é a idolatria. Jesus poderia ter pedido qualquer outra coisa, né? Assim como Deus também pediu, por exemplo, a Abraão, seu filho. Jesus enxergou que estava a escravizar aquele homem. E as formas de escravidão mundo afora são diversas. Muitos casos, hoje, também pode ser o dinheiro. Né? Então deixa essa palavra fluir ao nosso coração enquanto meditamos e vamos seguindo com o seu Jornada com Deus, né, Johanny? Tem abraços aí para mandar, pessoal pedindo música, como é que tá a participação? Tá muito boa a participação nesse sábado. Eu quero mandar um abraço aqui para quem tá participando. É o meu avô, Arno Chus. Ô, seu Arno, abraço, seu Arno. Tá participando com a gente, pra minha avó. Também pro meu tio Valdeci Scalabrin, que também tá participando com a gente. Pra Rosana Gomes, que mandou mensagem aqui respondendo a pergunta. E pro Lucas Consolistreg. Muito bem, participa aí conosco, responde qual o nome do anjo que apareceu para Maria e responde no WhatsApp 984091050. E aí, daqui a pouco a gente pode ligar para você e aí você pode ganhar então o presente da rádio, que é hoje nada mais nada menos que o quê, Johanny? Que o quê? Uma lavagem de carro. Barros Lava Jato. Barros Lava Jato. Beleza. Agora nós vamos para um hino, louvor, depois vamos também para o intervalo comercial, mas não sai daí que já a gente está de volta. A sua nova família. Guarantã FM. Engel Materiais para Construção, do projeto ao acabamento. Há mais de 20 anos construindo em nossa cidade. Lojas em Guarantã, Matupá e Peixoto. Informa a hora certa. 7h32. Ética, respeito ao outro e compromisso com a qualidade são os valores que norteiam e sustentam nossa história. A Engel Materiais para Construção é uma empresa já consolidada no Nortão de Mato Grosso, com 21 anos de atuação. Presente em Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo, a Engel é hoje uma referência em loja de materiais para construção na região. Na hora de construir ou reformar,